Você não vai longe, irmãos, é simples. Filho pródigo. Pai, eu quero a minha parte da herança. Tá bom, toma. E ele vai para longe do pai. O problema do filho pródigo não é ter pedido a herança. Ai, que filho ingrato, pediu herança antes que o pai morresse. O problema do filho pródigo não foi esse. O problema do filho pródigo foi pegar a herança e gastar a herança longe do pai. Porque a prosperidade está na casa do pai, a prosperidade está dentro e junto do pai, a sabedoria está com o pai, a bênção está com o pai, a multiplicação está com o pai. Quando eu vou para longe da casa do pai, meu irmão, eu perco essa unção. Aqui, mas nós estamos recebendo o pastor Renato. Eu estive pregando em outubro, ali na aba de São José do Rio Preto. Ele nos convidou com muito carinho, ele nos fez uma surpresa. Estava no retiro, ali em Vitomar Sur, e antes de ir para casa, ele passou aqui para estar dando um alô, um abraço para nós, e eu não poderia deixar em branco aqui, juntamente com o Carla e Elaine também, que esse casal maravilhoso que estiveram conosco aqui há alguns dias atrás. Eu gostaria de chamar o pastor Renato, vai trazer uma palavra para a igreja aqui. Os irmãos liberem esse microfone. Eu gostaria que vocês aplaudissem Jesus na vida dele, a honra e a glória, bem forte. Ele vai trazer uma palavra. Você não pega pastor de surpresa, porque Deus sempre tem uma palavra, mas nós não tínhamos combinado para ele pregar. Eu cheguei aqui, ele falou, você é o pastor. Então eu senti no meu coração, pastor, que Deus use a sua vida poderosamente. Pode pegar esse microfone e sinta à vontade em nome do Senhor. Boa noite. Graça e paz seja multiplicada sobre a vida de vocês. Queridos, é uma honra e um privilégio estar aqui. Eu estou muito feliz, né? Quando nós saímos de Vitomar Sur, a Helene e o Carlos falaram assim, senhor, vamos passar em Telemaco Borba? Está no caminho. A gente só desvia 100 e poucos quilômetros, né? Falei, mas eu tenho que estar amanhã cedo em Rio Preto. Então vamos. Eu gosto de dirigir à noite, não tenho problema nenhum com isso, porque à noite não tem trânsito, não tem caminhão atrapalhando a estrada, né? E se dá sono, a gente para e dorme, sem problema nenhum. Eu louvo a Deus que sou uma pessoa muito boa para dormir. Como eu sou bom para dormir. Durmo, que é uma beleza. Então é uma honra estar aqui com o pastor Isaú, com a pastora Eusete. Eles estiveram lá na nossa igreja, mas foi tremendo, foi uma bênção. E foi gostoso demais. Ficaram em casa, foi um tempo preciosíssimo. E agora estar conhecendo vocês, conhecendo a igreja, conhecendo a cidade, também é uma honra para mim. Amém, Jesus? Aí quando ele falou assim, e aí? Eu falei, pastor, quem manda, como ele disse, é o senhor. Eu estou aqui para servir. Servir é muito bom, né? Nós aprendemos isso com a palavra de Deus. Servir. Servir é melhor do que qualquer coisa. Infelizmente, nós vemos ou vivemos num tempo onde que muitos querem ser servidos. Mas a Bíblia diz que maior é o que serve. Então, você quer ser grande? Sirva. Porque você quer ser o maior? Sirva. Amém ou não? E aí você vai ver que Deus vai te abençoar. Porque você serve. Porque você dá. A Bíblia diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. E muitas vezes nós queremos só receber. Só receber. E quando a questão do dar, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho, mas você sempre terá alguma coisa para dar. O seu tempo, o seu amor, a sua dedicação, não é assim? Então você tem que aprender isso. E é muito bom. E eu gosto de conhecer lugares novos, eu gosto de estar em lugares novos, eu gosto de gente. Então eu gosto de conhecer gente nova, né? Eu até brinco que eu sou uma pessoa que eu não gosto daquele serviço de escritório, sabe? Acorda cedo, entra às 7h30, sai às 11h, volta às 1h, sai... Irmão, isso é chato demais da conta.
Eu amo ser pastor porque todo dia é um problema diferente. Não é o mesmo. Pessoas diferentes, né? Sorrisos diferentes, lugares diferentes. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Amém, Jesus? Então, muito obrigado, pastor Isaú, por essa honra, porque para mim é uma honra e um privilégio estar aqui. Amém? Uma honra e um privilégio conhecer vocês, conhecer esse cantinho do céu em Telêmaco Borba, conhecer pessoas, cidadãos dos céus, meus irmãos, mais um pouquinho do corpo de Cristo, não é? Se não nos vermos logo, vamos nos ver na glória, mas estamos juntos em espírito e em verdade. Amém, amados? Queridos, eu quero pensar com você um pouco, meditar uma palavra, né? E o tema é mergulhe nas águas da graça de Deus. Mergulhe nas águas da graça de Deus. E eu quero usar como texto base 2 Reis 5, de 1 ao 16. Eu não sei se coloca ali, se não, se eu tenho que ler. Gostei, vou fazer isso lá na igreja. Ó. Lá nós não temos, tem que ficar de costas, assim, né? Já que eu não sei se eu vou enxergar ali também. Então, mas vamos lá. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria, dera a ele, ele era herói de guerra, porém leproso. Vai, até o 16. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse ela à sua senhora: tomara que o meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. E respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu, levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro, 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberá que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo logo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes, tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que os de todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceite um presente do teu servo. Porém ele disse: não, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei.
instou com ele, insistiu com ele, para que o aceitasse, mas ele recusou. Amém? Pai Celestial, obrigado por tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é aquele que revela os mistérios do teu reino. Fala conosco, Pai, que possamos mergulhar nessa palavra. Espírito Santo, revela-nos o teu querer. Fala segundo a necessidade de cada um. Pai, nós não queremos sair daqui como chegamos, mas queremos sair daqui hoje com a nossa fé aumentada. Queremos sair daqui hoje abençoados, transformados, restaurados, libertos, cheios do poder, em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, isso é uma história conhecida, né? Você sabe que Naamã, Naamã era o general da Síria. Naquela época, o reino mais poderoso era os Estados Unidos da época. Era o exército mais poderoso. Era o exército mais organizado. E a Bíblia diz que ele era um herói de guerra. Ele não era qualquer um. Ele era um herói de guerra. Ele era o cara. Porém, a Bíblia diz, porém, mas, contudo, entretanto, todavia, leproso. E aí eles vencem a guerra, levam uma menina para casa como escrava. E aí aquela menina percebe que tinha alguma coisa estranha ali. E ela descobre que Naamã tinha lepra. Porque por fora, com suas vestes, era um homem poderoso. Mas quando ele se despia, ele estava morrendo e apodrecendo em vida. Naamã convivia com sua família porque eles eram sírios. Israel é que separava os leprosos. Os gentios não. Mas aquela menina então evangeliza a mulher de Naamã e diz, olha, se o meu Senhor tivesse diante do profeta que mora lá em Israel, ele ia ficar curado. Queridos, eu quero abrir um parênteses aqui do que está aqui e dizer o seguinte, às vezes nós convidamos pessoas para vir à igreja e falamos assim, olha, vai lá no culto, quem sabe Jesus não te cura? Olha, quem sabe Deus não te abençoa? Eu vi o pastor anunciando sobre o negócio de crianças, né, o evento, por causa daqueles atentados, quebrando maldição. Vou lá na igreja, quem sabe, queridos? Não existe quem sabe. Se você se apresentar diante do homem de Deus, você vai ser curado. Se você se apresentar diante do Senhor, a libertação vem, a cura vem, o milagre vem, a coisa acontece. Não vamos lá na igreja para quem sabe. Não é quem sabe. Vamos lá na igreja hoje, porque hoje Deus tem um milagre para a tua vida. Vamos na igreja hoje ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva, ela é eficaz. Irmãos, quantas vezes nós duvidamos? Porque quando você diz quem sabe, é porque você está em dúvida. Olha, talvez Deus te abençoe, isso é dúvida. Talvez, não, mas não existe talvez. A Bíblia diz assim, Ele vai fazer. Algumas pessoas já falam assim, nossa, pastor, você orou e a coisa aconteceu, você acredita? Eu falei, acredito. Porque tem pessoas que chegam assim, né, pastor? Olha, você acredita que você orou e a coisa aconteceu? Claro que eu acredito, senão não tinha orado. Eu orei para isso, para que a coisa aconteça. Eu me lembro que, fazer igual o pastor Isaú, né? O pastor já tem muitos milagres na vida dele, eu não sou assim também, não é tanto, mas enfim. Eu era pastor aqui no Paraná, mas lá em Alto Piquiri, nós tínhamos um ponto de pregação, e tinha um menininho de 2 anos, Isaías, e ele tinha leucemia. E um dia a mãe dele chegou e falou, pastor, ora pelo Isaías, porque ele está com leucemia. E ele tem 2 anos e a gente não tem nem dinheiro para o tratamento. E eu orei para aquela criança um dia, eles foram embora, nunca mais vi, e eles mudaram da cidade. Um dia estava na rodoviária, era uma Alto Piquiri, uma cidadinha bem pequenininha, e de repente uma mulher vem assim, pastor, o Isaías. E eu falei, Jesus do céu, o que é isso, né? Não sei nem quem é o Isaías, nem quem era a mulher, eu sou ruim para guardar nome e fisionomia. Pastor, você acredita? O Isaías foi curado.
Claro que eu acredito, senão não tinha orado, não é verdade? Então, às vezes, queridos, nós precisamos de ousadia. Talvez as pessoas elas ficam esperando pelo pastor, mas você é um agente do céu para anunciar que aqui há profeta, para anunciar que aqui tem poder de Deus, para anunciar que aqui Deus age. Amém? Eu não sei evangelizar, meu querido, você não precisa saber, você precisa ter disposição para dizer. Eu não sei orar, tudo bem, mas tenha disposição e fé para dizer, olha, lá na igreja tem alguém que ora por você e você é abençoado. Entende isso? Porque a menina não disse, quem sabe, ela disse, se o meu Senhor estivesse diante do profeta, ele seria curado, porque o Deus de Israel funciona. Irmãos, nós temos um Deus que funciona, nós temos um Deus vivo, um Deus que faz. As religiões, as seitas, têm os seus deuses, só que são deuses menores, é o que Naamã disse, agora eu sei que tem um Deus de Israel. Jonas, quando estava lá, o barco afundando, porque Deus manda ele para Nínive, ele foi para Tarsis. Veio uma tempestade, o barco começou a querer afundar e jogaram tudo e nada acontecia, o Jonas dormindo. O capitão chega e fala, rapaz, acorda, nós estamos quase afundando e você dormindo, ore para o seu Deus, para que ele ajude, porque nós já pedimos para os nossos, mas o nosso não adiantou nada. E Jonas contou, olha, eu estou fugindo de Deus. E aí os camaradas falaram, olha, então fala com o teu Deus, faz alguma coisa, porque o teu Deus é maior que o nosso. Irmãos, o nosso Deus é maior que os deuses por aí. Porque nós somos os únicos que adoramos um Deus vivo. Amém ou não? E aí Naamã, vamos aqui, né? Naamã, ele tinha uma excelente condição. Naamã não era qualquer um, Naamã ele era vitorioso, ele era honrado, ele era rico, conhecido, era prestigiado, era vencedor, era confiante. Naamã não tinha problema de depressão, de autodepreciação, ele era o cara. Naamã, ele era vitorioso, ele era reconhecido pelo rei, é honrado. O Naamã chegava, todo mundo se dobrava, ele é o cara que vence tudo. Se alguém podia alguma coisa, era Naamã. Naamã, ele falava com o rei, Naamã, ele influenciava o rei, ele era um camarada poderoso, ele tinha toda a condição, mas não é a condição, nem o que você pode, que define o que você recebe de Deus. Tem pessoas que põem a confiança nele. Eu estava falando com um empresário que está meio desviado, decepcionado com a igreja. Aí a manicure da mulher dele falou, pastor, ora, começamos a orar. Essa irmã que é manicure está levando a esposa dele para a igreja, aí eu fui lá visitar ele. E ele começou, não, porque... Aí eu falei, como você está? Pastor, então, a condição assim, né? Eu falei, irmão, Deus ama você. Sim, mas é porque, olha, pastor, eu tenho ajudado. Eu falei, irmão, presta atenção, eu quero falar de você. Não, porque, falei, meu irmão, Deus está se lixando para quando você está no banco. Desculpa a expressão, mas é isso aí mesmo. Deus não está nem aí para a tua conta bancária, Deus está preocupado com você. Não, mas é que, falei, irmão, você não entendeu, eu vou te falar de novo. Deus está se lixando para a tua conta bancária. Ele está preocupado com você, com a tua alma, com a tua salvação. Ele está preocupado com você, pessoa. Como você está? Não, porque meu filho, porque foi, irmão, presta atenção, eu não perguntei da tua esposa, eu não perguntei do teu filho, eu perguntei de você. E ele começou a chorar, irmãos. E aí depois eu descobri que a esposa falou para a manicure, e a manicure me contou que ele disse o seguinte: nunca ninguém se importou comigo. Esse pastor vem e é o primeiro que se pergunta como eu estou.
Queridos, Deus se preocupa com pessoas. Deus está preocupado com pessoas. Prosperidade é consequência, vida abundante é consequência, cura é consequência, libertação é consequência, tudo é consequência. E tem pessoas que se acham mais poderosas. Naamã tinha tudo isso. O que define o que você recebe é o favor de Deus e é a sua fé em Deus. Porque é Ele quem derrama da sua unção sobre nós. Deus, Ele é favor imerecido. Eu não mereço, você não merece, mas Ele nos ama tanto, Ele nos ama tanto, que Ele nos dá. Hoje nós ouvimos tanto sobre alta performance. Está cheio de pastor coach, fala bonito e bota gás na igreja. Os cultos são mais uma palestra de coach do que culto a Deus. Outro dia encontrei um amigo meu, em frente à minha igreja tem um posto de saúde. E eu estava saindo da igreja de manhã e ele estava lá. Pode beber essa água aqui? Pode. Ele estava lá, e aí, como é que você está? Tá, minha filha veio fazer um estágio aqui. E aí, onde você está? Ah, eu estava na igreja X. Ué, por que não está mais? Ele falou assim para mim: Renato, cansei de show. Eu ia no culto para ouvir uma palavra, e todo domingo é um show. Louvor de primeira, telão de LED, sabe aquela coisa toda cheia. Ele tudo prepara, mais show. Eu quero ouvir a palavra de Deus. E aí uma moça da minha igreja foi com o namorado numa reunião dessa mesma igreja. Ela voltou e ela fez a 9 ainda, então ficou pior, né? Ela falou para mim: pastor, eu queria levantar e ir embora, só não fui por causa do meu namorado. O pastor só leu um versículo para dizer que leu, mas foi um show, palavras psicológicas, palavra de motivação. E a Bíblia? Não teve Bíblia. Irmãos, se não tem palavra de Deus, não tem mudança. Eu sou psicólogo, eu sei o que eu estou falando. Eu fiz trabalho em clínicas de recuperação, e o que eu dizia era o seguinte: meu filho, não adianta eu te trazer teorias psicológicas ou estratégias psicológicas, quem muda a tua vida é Jesus. Se você não entregar a tua vida para Jesus, você entra na clínica, sai da clínica, entra em clínica, sai da clínica, é Jesus, irmão. As pessoas estão procurando uma fórmula pronta. Querido, você quer algo pronto? Jesus já fez. Isso é mergulhar na graça de Deus, no favor de Deus. Naamã, ele chega com toda a sua alta performance. O estrategista de guerra, o vencedor de guerra, o cara multimilionário, o assessor do rei, o que todo mundo tinha medo, mas era leproso. O dinheiro dele não podia comprar saúde, o dinheiro dele não podia fazer nada, a honra dele, a famosidade dele, o dinheiro dele. Mas tinha alguém que podia, o Deus de Israel. E nós estamos numa posição muito melhor, querido, porque Naamã foi falar com Deus, ainda não tinha Jesus. Hoje nós temos Jesus, que toda a obra completa foi feita na cruz do Calvário. E ele disse: está consumado, está pronto. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Ele será abençoado, ele será próspero. Aonde ele for, a bênção vai. Aonde ele entrar, a bênção entra. O que ele fizer, vai acontecer, porque Jesus já fez. Está pronto, amém? O problema é que queremos fórmulas prontas, mas não a palavra de Deus. Queridos, não funciona. Salmo 127, 1. Salmo 127, olha o que diz. O 1 e o 2, vamos lá. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.
Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão que penosamente granjeaste. Agora, aos seus amados, meu Deus, o Senhor dá enquanto dorme. Amém? Volta lá, queridos, olha só. Se o Senhor não edificar a tua casa, você trabalha em vão. Se o Senhor não guardar você, não adianta você ter um guarda pitando na porta da tua casa, enchendo o saco, te acordando de noite para dizer que ele está lá. Entende isso, amados? O 2, é inútil levantar de madrugada. Tem pessoa que fala, eu não fui no culto porque eu tenho que levantar cedo. Eu não fui na vigília porque eu tenho que acordar cedo. O pastor não sabe o quanto eu trabalho. O pastor não faz nada. Inútil é levantar de madrugada. Inútil é dormir tarde. Eu estou cansado, por quê? Porque eu fui dormir às 3 da manhã e eu tinha que levantar às 5 para ir trabalhar. É inútil. Você vai comer pão de dores, mas aos seus amados, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que creem no Senhor, aqueles que creem na palavra de Deus, o Senhor dá enquanto você dorme, você descansa e o Senhor trabalha por você. Meu Deus do céu, queridos, eu preciso começar a crer nisso. A hora mais produtiva não é quando você está trabalhando ativamente, mas a tua hora mais produtiva é quando você está depositando a sua confiança em Deus. Olha, nesse tempo de pandemia, em Rio Preto, muitas igrejas fecharam. Porque não tinham dinheiro para pagar aluguel, não tinham dinheiro para... Irmãos, nós não pagamos aluguel, Deus nos deu o nosso prédio. Só que a arrecadação não caiu. Em plena pandemia ela aumentou, com a igreja fechada. O Carlos e a Elaine, eles são empresários. O Carlos que nunca ganhou tanto dinheiro quando a pandemia. E ele tem escritório que ficou fechado. Como é que um escritório fechado dá dinheiro? Irmãos, Deus trabalha. Mas ele deixou as coisas dele, ela deixou as coisas dela. Fomos para um retiro, vamos nos dedicar ao Senhor um pouco. Eu preciso de Deus, queridos. Eu preciso mergulhar na graça, no favor. Mas para eu mergulhar, eu preciso crer. Entende isso? É melhor uma hora diante de Deus do que um ano de ansiedade. Eu preciso comprar, eu preciso ter, eu preciso. Meu Deus, eu preciso. Só que a Bíblia diz que no mundo há concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. E a soberba da vida é desejar coisas o tempo todo. E aí você vê pessoas que não são nem gratas a Deus, porque elas sempre querem alguma coisa. Por que você veio no culto hoje? Eu vim buscar uma bênção. Eu vim buscar isso, eu vim buscar aquilo. Meu irmão, venha para dar a Deus o teu louvor e a tua adoração. O resto é consequência, irmão. O resto é consequência. O problema é que as pessoas têm tratado Deus de qualquer jeito, porque tudo é mais importante do que o Senhor. Tudo é mais importante. E a Bíblia diz que eu devo colocar Deus em primeiro lugar. Querido, se Deus não for o primeiro na tua vida, Ele não quer ser o segundo. E nós corremos tanto que nós não temos tempo. E aí você acha que é você. Tá, e você não dizima. Por quê?
se eu preciso ralar demais, e se eu for dar o dízimo, aí vai faltar. Está vendo? Você não crê. Você não honra Deus. Domingo passado eu comecei na minha igreja uma mensagem sobre honra. E domingo que vem, que eu continuo ela, eu vou começar a falar sobre honra a Deus. E lá em Malaquias capítulo 1, Deus vai dizer o seguinte: vocês me tratam de qualquer jeito, vocês trazem a mula manca, o cordeiro doente, você traz o pombo cego, você traz animais de qualquer jeito para mim, e vocês querem que eu receba de vocês. Vai oferecer para o governador para ver se ele vai concordar com vocês. Por que para o governador você faz o melhor? Irmãos, e isso é muito sério. Nós fazemos o melhor para os outros, mas não honramos os nossos. Às vezes a igreja honra o pastor dos outros, mas não honra o seu pastor. Uma vez conversando com uma pastora, ela me disse, igreja pequena, cidade pequena, ela falou: olha, aqui está difícil, Renato. A sorte que os meus filhos me ajudam, que ela era já uma senhora. E ela estava triste porque ela levou um campanheiro na igreja dela, que é uma coisa que eu não faço. Nunca foi campanheiro na minha igreja. Se é para fazer campanha, deixa que eu faço. Eu levo homens que vai acrescentar alguma coisa na minha igreja, tipo o pastor Isaú, tipo o pastor Paulino que esteve aqui. E ela falou: Renato, o cara veio distribuir envelope. 3 dias ele pregou na minha igreja, deu quase R$6.000 de oferta que ele levou. E eu estou aqui passando necessidade. Desonra. Porque quem está ralando por aquele povo é ela, quem está orando por eles é ela, quem está jejuando por eles é ela, quem está alimentando eles é ela. Mas isso é outra mensagem. Estou pregando lá na minha igreja. Queridos, essa é a questão. Eu preciso saber aonde eu estou em Cristo Jesus, para eu mergulhar na sua graça. Amém ou não? Amém. Queridos, quem nos prospera é Deus, quem abre porta para nós é Deus, quem faz as coisas é Deus. Portanto, não se afaste de Deus. Você não vai longe sem o Senhor Jesus. Você não vai longe, irmãos, é simples. Filho pródigo. Pai, eu quero a minha parte da herança. Tá bom, toma. E ele vai para longe do pai. O problema do filho pródigo não é ter pedido a herança. Ai, que filho ingrato, pediu herança antes que o pai morresse. O problema do filho pródigo não foi esse. O problema do filho pródigo foi pegar a herança e gastar a herança longe do pai. Porque a prosperidade está na casa do pai, a prosperidade está dentro e junto do pai, a sabedoria está com o pai, a bênção está com o pai, a multiplicação está com o pai. Quando eu vou para longe da casa do pai, meu irmão, eu perco essa unção. Não, pastor, mas ele, durante um tempo, ele viveu sim, claro que ele veio, ele saiu com herança. Tem pessoas que se desviam, né? Sai da igreja, e aí ele sai: não, eu estou bem. Claro que você está bem, você levou a bênção com você, só que se você não repor, ela acaba. Pega dinheiro e gasta para você ver, sem repor, acaba ou não acaba? A bênção também. É o que acontece um dia, ele se vê com vontade, pastor de porco, que para um judeu é algo terrível, com vontade de comer lavagem, nem isso davam para ele comer, porque ele estava longe da casa do pai. Mas aí ele cai em si, glória a Deus. Ele fala: vou voltar, porque na casa do meu pai tem comida, na casa do meu pai os empregados é tratado bem, na casa do meu pai tudo funciona direitinho, na casa do meu pai a unção, a poder, a virtude, a graça, a cura, a libertação, a prosperidade. A casa do pai é o melhor lugar para se estar. Amém? Irmãos, não tem melhor lugar em Telemaco Borba do que aqui. Não tem. Preciso entender isso, mas o problema é que muitas vezes nós somos tipo Naamã, arrogantes, orgulhosos, e aí tem um problema, né? A Bíblia diz que Deus
abate, resiste ao soberbo e ao orgulhoso. Tem crente que não está prosperando e ele não sabe por quê. Então vou te contar, porque você é arrogante e soberbo, e aí é orgulhoso. E a Bíblia diz que é Deus quem combate você, não é o diabo, irmãos. Tem gente que está sendo resistido por Deus, não é nem o diabo não está nem tendo trabalho com ele. Está dando folga para o diabo. Meu Deus do céu. Não se afaste dele, não vai para longe dele, continua confiando nele. Presta atenção numa coisa, queridos. Ser vitorioso não é o seu problema, ou não é um problema. Ser honrado não é um problema. Ter recursos financeiros não é problema. Ser reconhecido não é problema. Ter prestígio não é um problema. Nada disso é problema. Mas deixa eu te falar algo, olha. Naamã vai com essas coisas todas diante do profeta. Ele vai, eu sou um cara vitorioso, eu tenho prestígio, eu tenho dinheiro, etc. Queridos, presta atenção, há uma chave aqui. Naamã vai com algumas chaves do mundo. Se você for numa palestra coach, você precisa virar uma chave na tua vida. Já viram essa frase? Olha, eu vou te ensinar uma coisa que vai virar uma chave. E se você virar essa chave na sua vida, a coisa vai acontecer. Cadê Jesus? Não, Jesus não precisa. Meu irmão, presta atenção numa coisa. Naamã foi com todas as chaves coach que tem. Sou vitorioso, sou o cara, sou bonito, sou forte, eu guerrei, eu sou estrategista, eu sou queridinho do rei, eu tenho dinheiro, eu sou isso. Mas só que tem uma coisa, meu irmão, a chave pode ser de diamante, a chave pode ser de ouro, de prata, a chave pode ser de brilhante, mas se não for a chave certa, não adianta nada. Sim ou não? Se você pegar a chave do carro do pastor Isaú e for ligar o meu carro, não vai ligar, irmãos. Você pode ter uma BMW, uma Mercedes, você pega a chave da Mercedes e vai lá no meu carro, não vai funcionar. Você precisa ter a chave certa. Não é o tamanho da chave, não é a qualidade da chave, nem é o material da chave. É o encaixe da chave que é o segredo. É o código da chave que é o segredo. Naamã tinha o recurso, mas não tinha o segredo. Naamã tinha prestígio, mas não tinha o segredo. Naamã tinha reconhecimento, mas não tinha segredo. Naamã tinha histórico, mas não tinha o segredo. Sabe o que Deus está dando para nós hoje? O segredo. E sabe qual é o segredo? O seu favor, a sua graça, o seu amor. Eu sou vitorioso não porque eu sou bom, eu sou vitorioso porque eu sou amado dele. Eu tenho a bênção, não é porque eu sou um cara legal, eu tenho a bênção porque Ele me ama, porque Jesus conquistou por mim a bênção na cruz, Ele conquistou a cura para mim, a libertação para mim, a prosperidade para mim. Eu tenho vitória porque Jesus é vitorioso. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele. Isso é mergulhar no favor de Deus. Meu irmão, para de achar que você é a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Sem Jesus não dá. Tem um corinho bem antigo, que talvez vocês não conheçam, que é assim: sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá para viver, sem Jesus a vida não é, sem Jesus não dá. É só isso. Sem Jesus não dá. Amém ou não? Amém. Então o segredo, qual é o segredo da vitória? Qual é a chave? O favor de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus.
O descanso da fé é mais produtivo do que o trabalho da ansiedade. Confiar em Deus é mais produtivo do que se agitar por todos os lados sem uma direção. Porque a Bíblia diz que as bênçãos virão sobre você e te alcançarão. O problema é que está cheio de gente correndo atrás de bênção, meu irmão. Quando eu estou em Cristo, eu não corro atrás de bênção. Quando eu estou em Cristo, é a bênção que corre atrás de mim. Eu sou abençoado, então eu entro, a benção entra, eu saio, a benção sai, eu chego, a benção chega, eu vou, a benção vai. Aonde eu vou, a benção vai. E eu corro e a benção corre atrás de mim. Irmãos, é lindo isso. Tinha uma irmã na minha igreja que cada vez que ela pedia para eu orar na loja dela, eu chegava lá e enchia de gente. Aí ela demorava para atender e ficava lá sentado, e gente. Ela falava: pastor, toda vez que você vem aqui, a loja enche. Eu acho que eu vou te contratar para você ficar sentado aqui. Aonde eu vou, a bênção vai. Aonde eu estou, a bênção está. Você está entendendo isso, queridos? É o favor de Deus, não sou eu, é Jesus. O Senhor me ensina a descansar nas suas promessas. Amém ou não? Se você pode crer, diga: Senhor, me ensina a descansar nas suas promessas. Irmãos, precisamos aprender a operar pela fé, andar pela fé, agir pela fé. Naamã chega diante do rei com uma carta para ter cura. O rei rasga suas vestes, porque ele fala: sou eu Deus por um acaso? Mas aí o homem de Deus fala: ô rei, rasgou tuas vestes por quê? Manda vir falar comigo, porque tem Deus em Israel. Você pode até não crer, mas eu estou aqui, existe Deus. Manda para cá. Aleluia. Vem para cá. A experiência com Deus, querido, não leva em conta histórico. A experiência com Deus não leva em conta títulos. A experiência com Deus não leva em conta o teu saldo bancário ou o teu nome famoso. Não leva em conta a tua posição, não leva em conta a tua carreira. A experiência com Deus não leva em conta nada disso. Ela não está no que os olhos podem ver. Ela não está no que os homens podem aplaudir. Tem gente esperando um espetáculo. Deus pode fazer espetáculo? Pode. Só que se eu não sinto nada, se eu não vejo nada, mesmo assim, eu creio que Ele está aqui. Que Ele me guarda, que Ele me protege, que Ele está comigo. Por que eu tenho essa fé? Porque Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vocês conseguem entender isso? Então, se Ele diz que está comigo todo dia, Ele está comigo todo dia, mesmo quando eu não sinto que Ele está. Ah, mas eu não estou sentindo. Para de querer sentir, começa a crer. Fé não é sentimento, irmãos. A fé é uma coisa louca, doidona. A fé é o firme fundamento do que eu espero e a prova do que eu não vejo. Não é uma coisa doida? Mas eu decidi crer na palavra de Deus. Amém, Jesus? A experiência com Deus está na humildade, no quebrantamento, na obediência. A experiência com Deus não é um espetáculo público. Naamã esperava um espetáculo. O que ele fala? Eu achei que eu ia chegar lá e o profeta ia sair, ia fazer uma oração, ia passar a mão sobre a lepra e eu ia ficar curado. Acho que ele pensou que eu sairia lá e tal. Eu conheci um cara que orava assim: grande Deus e eterno Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus excelso e Augusto. E eu tinha 9 anos, eu tinha um tio que chamava Augusto. E eu falava: por que Deus chama Augusto também? Irmãos, e Deus não sabe. O Eliseu nem foi receber o cara. Falou: ô Geazi, vai lá e manda ele dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Queridos, a experiência com Deus é o encontro no secreto.
A experiência com Deus não é notícia de primeira página. A experiência com Deus é anotação no diário secreto do teu espírito. A experiência com Deus é na madrugada, é no amanhecer do dia, é no banho, é no trânsito, é sentado na cadeira, debaixo de uma árvore, ouvindo Deus. Porque tem gente que acha que também é só na madrugada, né? De madrugada Deus te ouve, irmão. Por quê? Porque a fila é menor. Mentira, irmãos, de madrugada a fila não é menor. Vocês sabiam disso? Por quê? Porque é madrugada no Brasil, na China é de dia, e lá tem quase 2 bilhões de pessoas. Está entendendo? Então a fila é maior de madrugada. Enganaram você. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que os que de madrugada me buscam me acharão. A Bíblia está falando por quê? Quando você está tranquilo, irmãos. Estava vendo o carro falando com os irmãos sobre a questão do jejum. Falei, fazer um jejum, deixa o celular em casa, irmão, vai para a igreja. Porque se o celular tocar, você não vai ouvir. Ninguém vai morrer se ficar 3 horas sem falar com você. Para, irmãos, e Deus? O problema é que a gente hoje não se desliga nem para falar com Deus. Jesus está falando com Jesus, eu falo, Jesus, só um pouquinho que preciso atender o telefone, dá licença. Nasce, irmãos. Não, aqui em Telemaco, eu acho que é só em Rio Preto que acontece isso. Eu preciso mergulhar na graça. Mas nós continuamos nos iludindo, achando que a experiência com Deus é um espetáculo, é barulho, é movimento. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu me batizei 30 de janeiro de 1983. Muitos de vocês não tinham nem nascido. Eu sou do século passado. 30 de janeiro de 1983. Fui batizado no Espírito Santo dia 9 de março de 84. E eu busquei, me falaram que tinha que ralar muito. Eu fui ralando. Tudo quanto é vigília que tinha, eu ia. Tudo quanto é coisa de oração, eu ia. E aí eu estava esperando levar choque. Eu estava esperando que ia pular. E não aconteceu nada. Eu estava numa vigília debaixo de uma mangueira no meio do mato. E o pastor falou assim, ó, quem não é batizado no Espírito Santo vem para o meio da roda. Eu fui. Quem é batizado fica em volta. Eu orei. E aí eu comecei, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E a língua enrolava. Quando a língua enrolava, eu parava. Eu falava, vixe, estou falando aleluia demais. A língua está enrolando. E de novo, e a língua enrolava. E a língua enrolava. Enrolava a língua, eu parava. Aí acabou, eu fiquei triste. Falei, puxa vida, não fui de novo. E aí o pastor disse assim, 14 pessoas foram batizadas no Espírito Santo hoje. Fulano, Beltrano, e eu lá, oh, Senhor, que pena que eu não fui, mas vou continuar buscando. E aí o pastor Sebastião disse, Renato, você também foi. Eu falei, Aí eu fiquei pensando, eu vou crer no que o pastor falou, porque eu não senti nada. Irmãos, eu não tremi, não pulei, não chorei, nada. Mas eu vou crer no que o pastor falou. Ele não é um homem de Deus, então se ele falou, ele sabe o que ele está falando. Irmãos, creia na voz profética do seu pastor. Creia. Tem gente que crê no pastor que está pregando lá na televisão, na internet, mas não crê no que o pastor dele está falando. Creia. Amém ou não? O profeta diz, mergulha 7 vezes no Jordão. E ele não gosta, ele fica bravo. Imagina, Abana e Farfar é muito melhor, são rios limpos. Eu vou mergulhar naquele rio barrento. Vou embora, não quero saber mais não. E aí, ainda bem que tinha pessoas que gostavam dele, devia ser um cara legal. Porque eles falam assim, meu Senhor, se o profeta tivesse mandado o senhor fazer uma coisa difícil, eu não ia fazer. Irmãos, é coisa terrível. Eu nunca fui macumbeiro. Não sei nem se eu posso falar isso aqui assim, mas... Você vê que eles pedem cada coisa o povo faz, irmãos. Paga caro. Compra galinha cara, pinga cara, champanhe cara. Para se destruir.
Aí o bicho não dá certo, vem falar com o pastor, e o pastor ora por ele, manda a capetada embora, quebra a maldição. Ele é abençoado. E sabe o que ele faz? Nada. Nem oferta, porque não vai sobrar. É aniversário do pastor, ele não compra nenhuma água mineral para dar para presente do pastor, quanto mais uma camisa, um sapato, uma calça, um terno, um carro. Eu tive essa bênção. Eu, na verdade, eu já ganhei 2 carros. Um dia eu estava orando e falei, Senhor, eu preciso de um carro novo. Eu tinha um carro que era apaixonado pelo mecânico. Toda semana ele ia para o mecânico. E eu comecei a orar e falei, Senhor, eu quero um carro de 4 portas, direção hidráulica e ar-condicionado. O pessoal vai se emitir demais. Eu falo, não, irmão, para que eu vou sofrer com um carro que não tem direção hidráulica? Rio Preto é muito quente. Aqui é frio, mas Rio Preto é quente. Janeiro dá 40 graus, 30 graus meia-noite. Lá no verão você tem que dormir com o ar-condicionado e o ventilador ligado. Se a igreja não tiver ar-condicionado, a gente não aguenta fazer culto. Chegar na igreja todo encharcado é complicado. Eu orei e falei, Senhor, eu quero de graça, eu não quero pagar um tostão, eu quero que o Senhor me dê o carro. Não vem com esse negócio de pagar prestação, não quero prestação, eu quero o carro. Orei ao Senhor, ofertei pelo carro, deu uma semente. Senhor, esta semente é o meu carro. Se eu planto o carro, vai nascer o quê, irmãos? Ok? Quando você planta abacaxi, não vai nascer melancia, né? Então, plantei o carro, irmãos, deu uma oferta. Honrei o Senhor pelo carro que Ele me deu, sem ter. E disse para a igreja, irmãos, eu dei uma oferta, Deus vai me dar um carro. E Deus falou para mim que me daria um carro em 9 meses. E aí que o bichinho que eu tinha começou a quebrar. Irmão do céu, pensando num carro que quebrava. Eu ia fazer culto, quebrava, eu tinha numa cidade do lado que ia fazer culto, tinha que pedir carro emprestado, virou um caos. E aí o que eu fiz? Fui nas concessionárias ver preço de carro. E um dia indo para José Bonifácio, uma cidade que tinha um ponto de pregação lá, num carro emprestado, com 2 pessoas no carro, uma irmã atrás. Eu falei, então, aí a irmã falou do lado, pastor, por que você não vai? Pede para a igreja ajudar você a pagar o carro e tal. O carro do pastor é mais para a igreja do que para ele. Eu falei, então, eu cheguei a ver, mas está muito caro. A irmã que estava atrás fez assim, pastor, Deus não falou 9 meses? Falou. Faz quanto tempo? Eu falei, faz 8, 7, quase 8. Então, espera. Eu falei, entendi, Jesus. Ok, não precisa bater. Ok. Dia 5 de dezembro, 9 meses depois. Nasceu, a gente fica grávido, nasce, né? Uma irmã da igreja, empresária, que começou a ser empresária na igreja. Teve uma ideia, nós oramos, o Senhor confirmou. 1 ano, Deus prosperou ela muito. E ela vem com uma caixinha, uma caixinha de coração, achei que era bombom. E ela falou, eu quero honrar alguém. Nessa noite, eu achei que era líder dela, do grupo familiar. E ela começou, olha, eu quero contar um testemunho primeiro. O pastor orou por nós, assim, nós prosperamos. E nós tínhamos vontade de honrar o pastor e dar um presente para ele. Então agora eu quero dar o presente. Só que ela não falou que era. Eu achei que eu estava ganhando bombom. Naquela época eu pesava quase 50 quilos mais do que hoje. Imagina, gordinho gosta de comer. Aí, irmãos, eu pus a caixa assim. E quando eu abri a chave de um carro, o documento do carro, que eu levanto a cabeça, a porta era assim. Puseram o carro com as luzes piscando assim, quase entrando na igreja. Irmãos, caiu fogo do céu aquele dia. E depois eu descobri que tinha até 1 ano de seguro pago também. É assim que funciona, queridos. Porque a palavra de Deus funciona. Entende isso?
Meu Deus, deixa eu ver a hora aqui. Estou acabando. Mais 2 horas a gente termina. Irmãos, presta atenção. Eu não esperava, eu nunca orei para elas esperando que elas dessem um carro para mim. Eu pedi para o Senhor, só que Deus achou o coração delas. Será que Deus pode achar o teu coração hoje? Você entende isso, queridos? Será que o Senhor pode achar um coração disposto a honrá-lo, honrando o seu pastor? Porque quando você honra o teu pastor, você está honrando a Deus. Se você ler na Bíblia, a Bíblia fala assim, Moisés falou, mas Moisés dizia, assim diz o Senhor. Elias dizia, e a Bíblia fala, fulano foi amaldiçoado porque não ouviu a voz de Deus. Mas não era Deus que tinha falado, era o profeta. Elias falou, Deus, não vai chover durante 3 anos e meio. E não choveu, por quê? Porque o profeta falou. Quando eu honro o profeta, a Bíblia, irmãos, presta atenção numa coisa. Meu Deus do céu, não vai dar para acabar essa mensagem hoje, mas não tem problema. Presta atenção numa coisa. A Bíblia diz que quem dá um copo de água fria para um profeta, na condição de profeta, ele ganha galardão de profeta. Se você der a um pastor, porque eu estou falando dos 5 ministérios aqui, não é? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Se você der a um pastor um copo de água fria, na condição de pastor, você ganha galardão de pastor. Lá na minha igreja o pessoal é bem legal, né? Às vezes a gente tem em algum lugar, eles pegam a Coca-Cola bem geladinha e fala, pastor, eu vim trazer Coca para você. Eu falo, obrigado. Ele falou, não, porque a Bíblia diz que se um copo de água fria tem galardão, imagina um copo de Coca-Cola gelada. Queridos, é isso aí. O problema é que nós confiamos em nós. Confiamos na força do nosso braço. Eu que não levanto cedo para ver. Deus que não te dê saúde para você ver. Deus que não abra a porta para você. Deus que não prepare contratos para você. Deus que não te dê ideias para você ver. Não tem a ver com você, tem a ver com Jesus, queridos. Amém? O Espírito Santo diz, não é o que você é, não é o que você tem, não é o que você pode, mas é o que Deus é o que Deus tem, é o que Deus pode. É isso aí, queridos. Ele é o seu Pai, Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele pode tudo. Estamos entrando num ambiente em que tudo que a gente tem, tudo que a gente sabe, ou passa, ou pensa, tudo que a gente possui, não é tão grande ou tão importante assim. Nos últimos dias, amados, Deus tem nos conduzido a um processo de dependência dEle, dependa dEle. Confia nele, creia nele, honre a Ele. Quando você oferta, você está honrando a Deus. Quando você dizima, você está honrando a Deus. Isso é reconhecimento, Senhor. Quando eu dizimo e oferto, eu estou dizendo, Senhor, não é eu, é o Senhor. Eu reconheço que tudo que eu tenho foi o Senhor que deu. Por isso que eu estou te devolvendo o dízimo. Por isso que eu estou ofertando. Quando você é um pastor, como eu já disse há pouco, você está dizendo, Senhor, eu reconheço que o Senhor é na vida dele para me abençoar. Por isso que eu honro o Senhor através dele. Através da pastora, através de fazer algumas coisas na igreja, irmãos, que ixi, igreja tem tanta coisa para fazer, você serve. Servir ao Senhor, amém ou não? Amém ou não? Zacarias 4:6. Eu vou ler mais 2 versículos e eu encerro. Zacarias 4:6. Zacarias 4:6. Diz assim, eu tenho aqui. Nem por força, você já conhece esse texto. Nem por violência,
Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É Malaquias, melhor, Zacarias 4:6. Jeremias 9, 23 e 24. De novo, né? Irmão. Ô, glória, sumiu de novo. Mas é isso, eu já li para vocês. Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor. Quem que diz? Quem diz? Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Se você crê, recebe, dê um aplauso e dê um brado de glória a Deus, porque é Ele quem faz. A glória é dEle. Amém. Meu irmão, amanhã é segunda-feira, você vai chegar, acordar cedo e falar: Senhor, obrigado, porque este é o dia que o Senhor fez. Eu me alegro e me regozijo nele, porque esse dia é um dia abençoado, porque é o Senhor que o abençoou. Não é o que eu vou fazer, é o que o Senhor vai fazer por mim hoje. E você vai ver, meu irmão, as bênçãos correr atrás de você e vão te alcançar. Amém, Jesus? Coloca. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.